Hoje daremos início ao capítulo 18, que trata sobre a primeira lei da termodinâmica. A gente vai falar agora bastante sobre termodinâmica. De uma certa forma, o estudo da termodinâmica ele começou com os nossos ancestrais, quando eles entenderam que, utilizando a pele de um animal, eles conseguiam se proteger do frio. Quando eles entenderam como se poderia fazer fogo, como poderia pegar duas pedras, atritar uma na outra, soltar faíscas, jogar essa faísca em cima de uma palha ou de pedaços de folhas secas e dali conseguir controlar, conseguir realmente dominar o fogo. Eu poderia até estender esse pensamento para, sei lá, para os mitos gregos, e falar do fogo que Prometeu roubou do céu e entregou ao homem, e por isso pagou por toda a eternidade sendo acorrentado a uma pedra e tendo uma águia que vinha todo dia e arrancava o fígado dele. Eu poderia falar por tudo isso, mas não, eu vou me limitar mais aos assuntos do nosso dia a dia. A termodinâmica ela foi uma ciência desenvolvida na forma empírica, ou seja, com base no experimento. Criava-se uma máquina ou um equipamento, via-se aquele fenômeno, então, a partir da observação desse fenômeno, ia atrás de se explicar matematicamente o que estava acontecendo. Diferentemente com a relatividade. A relatividade ela é toda feita na base da conta e depois que se foi atrás de se provar se aquela conta estava certa, se aquelas coisas que as equações mostravam realmente aconteciam. A termodinâmica foi diferente, já foi feita toda a base do experimento. Tanto que a termodinâmica ela não foi feita de uma maneira linear. Por exemplo, daqui a pouco a gente vai ver algumas leis, a gente vai perceber que leis mais fundamentais só apareceram muitos anos depois de a termodinâmica estar consolidada. Enfim, mas graças aos avanços da termodinâmica, a gente conseguiu sair do lombo de um cavalo, 1700, 1800 alguma coisa, e conseguir alcançar o espaço em 1950, em pouco mais de 100 anos. A termodinâmica ela foi a grande responsável, uma das grandes responsáveis, pelo desenvolvimento acelerado do ser humano, pelo menos a parte tecnológica, a partir do século XVIII para cá. A revolução industrial ela foi toda feita em cima da termodinâmica. A gente pode usar a termodinâmica tanto para tratar de coisas frias, tal como roupas, aquecimentos, como a gente pode usar a termodinâmica para tratar o funcionamento de estrelas. Para criar máquinas, a gente consegue fazer funcionar graças aos preceitos da termodinâmica ou viajar no espaço. Certo? Mas, enfim, está quente ou está frio? Bem, essa pergunta ela é muito baseada na nossa sensação, no nosso tato, a sensação da nossa pele, no nosso tato, de saber se algo está gelado ou algo está quente. Por exemplo, esse rapaz bem aqui, que está mergulhando num buraco de um lago congelado, ele vai sentir muito facilmente que essa água ela está bem gelada. Mas será que está mais gelada do que essa cerveja? Não sei. O tato da pele humana ela não é a melhor forma de se medir alguma coisa, porque ela é muito falha. Aqui eu tenho uma água que está fervendo, aqui eu tenho o fogo, mas está aqui perto, está mais quente ou mais frio do que ser banhado com essa água fervendo? Bem, não sei. O fogo ele pode atingir temperaturas altíssimas, bem mais do que 100 graus, mas deve ter alguma região aqui entre esse fogo e esse rapaz que eu posso atingir essa temperatura de 100 graus, ou uma temperatura maior ou uma temperatura menor. Se reparar bem, esse beduíno aqui, esse caminhante do deserto,
ele está de casaco. Bem, vamos supor que ele esteja no deserto. Um deserto é quente ou um deserto é frio? Vai depender de onde, vai depender do horário. Se for o Saara é escaldante de manhã, mas é um frio à noite. Principalmente quando o dia passa todo sem nuvens, né, que a radiação vai toda embora. Mas, enfim, aqui a gente vai discutir nesse capítulo a gente vai discutir essas coisas, só que não vamos levar em consideração a nossa sensação corpórea. A gente vai fazer essas medições com base nos instrumentos de medida, certo? Lei zero da termodinâmica. Essa lei zero da termodinâmica, ela é uma lei extremamente fundamental, né, em todo o estudo da termodinâmica. Como eu falei, a termodinâmica é uma ciência empírica, né, foi feita à base de experimentos. Só que você achou algo que se chamou a primeira lei, se achou algo que se chamou a segunda lei, mas muitos anos depois foi que entenderam que existia algo bem mais fundamental que a primeira e a segunda lei, que é a lei zero, e que ela tinha que ser, de alguma forma, inserida antes das outras para poder ter uma compreensão melhor de toda a termodinâmica. Então, por isso se chamou lei zero, mas ela só foi deduzida muito tempo depois. Embora ela possa, para a gente, parecer óbvia, né, ela não é tão intuitiva assim, tão fácil de se encontrar assim. Teve um certo trabalhinho. Vamos supor, por exemplo, que nós temos aqui, né, esse quadrado aqui, temos um corpo A e um corpo B, e esses corpos A e B estão separados por paredes adiabáticas. O que isso quer dizer? Quer dizer por paredes que não trocam calor. Elas não permitem a troca de calor entre um objeto aqui, que está nessa caixa aqui, com um objeto que está nessa outra caixa aqui do corpo B. Ela não permite a passagem de calor. Isso aqui é um isolante, né? Ela não permite a passagem de calor. Então, vou pegar esse equipamento T aqui, ó, né? E vou colocar ele em contato com o corpo A. Vou deixar ele um certo tempo, né? Até que esse leitor aqui desse equipamento T pare de mexer, pare de mudar o valor. Ou seja, o corpo A e o corpo T, eles vão estar em equilíbrio térmico. O que isso quer dizer? Eles vão estar à mesma temperatura à medida que o tempo passa, um tempo bem longo passa, e esses númerozinhos aqui, ó, eles parem. Então, os dois corpos vão estar em equilíbrio térmico. Então, depois eu pego esse objeto e coloco em contato com o corpo B e deixo eles entrarem também em equilíbrio térmico, mas de tal forma que ele marque a mesma coisa que estava marcando antes aqui para o A. Né? Deixa o tempo longo, ele acaba marcando a mesma coisa aqui no corpo B. Ou seja, o corpo B e o corpo T também estão em equilíbrio térmico. Se o corpo A está em equilíbrio térmico com T, ou seja, com a mesma temperatura, e o corpo B está em equilíbrio térmico com o corpo T, ou seja, a mesma temperatura, eu posso dizer que o corpo A e o corpo B também estão em equilíbrio térmico. Essa é a lei zero da termodinâmica. Ela parece simples, parece óbvia, mas isso não é intuitivo. Né? Isso não é tão simples assim. Não quer dizer que a Amanda conhece o Tiago e o Beto conhece o Tiago, que o Beto deva obrigatoriamente conhecer a Amanda. Certo? Essa relação, ela não é uma relação intuitiva. Não é uma relação tão óbvia assim. Aqui a gente tem essa imagem, tem o corpo A, o corpo C e o corpo B. Os três estão em temperaturas diferentes, eu conecto aqui A com C e B com C. De tal forma que, estou mudando a cor aqui, pronto. A e C atingem equilíbrio térmico e B e C também vão atingir o equilíbrio térmico. Então, quando isso acontecer, então o corpo A e o corpo B, mesmo sem estar em contato direto, eles vão estar sim em equilíbrio térmico. Essa outra imagem aqui mostra a mesma coisa. Eu tenho o corpo A e o corpo C entre equilíbrio térmico, boto o corpo B com C entre equilíbrio térmico. Quando eu tiro o corpo C,
A e B, eles também têm que estar em equilíbrio térmico. Então, a lei zero da termodinâmica diz, se dois corpos, A e B, estão em equilíbrio térmico com um terceiro corpo, pode ser esse T aqui ou pode ser esse C aqui, então A e B estão em equilíbrio térmico entre si. E estar em equilíbrio térmico significa que eles estão à mesma temperatura. Certo? Existe uma certa temperatura na água, né, que é chamado ponto triplo da água. Esse ponto triplo da água ele é obtido numa determinada temperatura onde eu consigo coexistir gelo, a água no seu estado líquido e a água no seu estado gasoso, né, em forma de vapor. Eu consigo fazer com que esses três estados possam coexistir. Mas a que temperatura é exatamente esse ponto? Bem, esse ponto foi taxado como tendo a temperatura de 273,16 kelvins. Kelvin é a escala de temperatura que se utiliza na ciência. É a escala de temperatura do modelo internacional de medidas. Né? Daqui a pouco a gente vai fazer a relação entre escala Celsius, né, que a gente está mais acostumado, né, a temperatura do nosso dia a dia, a temperatura que a gente bota no ar-condicionado, enfim, a gente tudo trabalha com Celsius, né, que é algo mais fácil para a gente entender. Só que na ciência a gente usa Kelvin. E daqui a pouco eu trato melhor disso aí. Então, existe esse ponto, né, que é o ponto triplo da água, e quando a água está a essa temperatura aqui, uma determinada pressão, os três estados coexistem ao mesmo tempo. Né? Eu tenho gelo, eu tenho água no seu estado líquido e eu tenho a água em forma de gás, né, em forma de vapor. E esse é chamado ponto triplo da água, como está aqui mostrado nessa animação. Então, eu posso ter um instrumento que é chamado termômetro e esse instrumento vai medir a temperatura do meu objeto. Né? Eu tenho várias escalas que eu posso trabalhar. Né? Na ciência a gente usa essa escala aqui, ó, Kelvin, certo? Que é grafada por essa letra K. No nosso dia a dia a gente usa essa aqui, ó, Celsius, né? que é essa bolinha C, certo? E os americanos, os ingleses, eles costumam utilizar essa escala aqui chamada Fahrenheit. Mas existem várias outras. Se eu quiser, eu posso criar a minha escala. Né? Crio o meu termômetro, digo qual o valor que esse termômetro tem para, para o congelamento da água, digo qual o valor esse termômetro que eu criei tem para o ponto de ebulição da água, e a partir daí eu faço as correlações entre essa escala que eu criei, a escala Hudson, com a escala Celsius, com a escala Kelvin, com a escala Fahrenheit. Mas enfim, eu tenho esses termômetros, né? Um em Kelvin, um em Celsius, outro em Fahrenheit. Tem três pontos importantes a observar nessas escalas. Primeiro, na escala Kelvin. Né? A escala Kelvin ela começa no zero. Existe uma temperatura teórica que é chamada zero absoluto, onde todo movimento atômico, todas as moléculas, elas param seu movimento quando estão nessa temperatura. Né? É como se tudo congelasse. Ou seja, tudo congela até as moléculas do corpo, né? Até os elétrons que estão em volta do corpo, tudo pararia. Essa temperatura a gente não consegue alcançar, é uma temperatura teórica. A gente tenta a gente tenta sempre se aproximar dela com experimentos, tá? E sempre quando alguém consegue bater mais um recorde desse de aproximação do zero absoluto, é um prêmio Nobel, porque é uma técnica gigantesca que tem que se desenvolver para poder abaixar um pouco cada vez mais para poder se aproximar cada vez mais do zero absoluto. Então, na escala Kelvin, existe uma temperatura teórica que é chamada zero, né, o zero absoluto.
Entre o zero absoluto e o ponto de fusão da água, ou seja, o ponto onde a água congela, há uma diferença de 273,15 graus. Onde na escala Celsius, esse ponto de gelo, né, a gente chama de zero. Certo? E na escala Fahrenheit, a gente fala. É 0 graus Celsius, e na escala Fahrenheit é 32 graus Fahrenheit. Perceba, Kelvin, eu não estou chamando graus Kelvin. Eu falo 0 Kelvin, 273 Kelvin, ou o ponto de ebulição da água, ou seja, quando a água está fervendo, 373,15 Kelvin. Só que em Celsius e em Fahrenheit, eu sempre tenho que dizer graus Celsius ou graus Fahrenheit. Tipo, o valor do zero absoluto em graus Celsius é menos 273,15 graus Celsius. O ponto de congelamento da água é 0 graus Celsius. O ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Se eu reparar, aqui na escala Kelvin, é 273,15. Até aqui o ponto de ebulição é 373,15. É uma diferença de 100 graus, ou de 100 marcações. Na escala Celsius também. A escala Celsius e a escala Fahrenheit, o valor de cada grau é o mesmo. Só que a diferença é que onde eu chamo zero em Kelvin, em Celsius eu já utilizo os negativos, eu vou para menos 200 alguma coisa. Mas a escala dela é graduada do mesmo jeito. Diferentemente da escala em Fahrenheit. A escala em Fahrenheit, o ponto de gelo da água é 32 graus Fahrenheit, mas o ponto de ebulição da água é 212 graus Fahrenheit. Certo? Tem bem mais de 100 graus aqui. Certo? 180 graus. Diferença. Não, tudo é 180. Mas como é que eu posso fazer uma relação de um termômetro para outro? Vamos tomar esses dois termômetros aqui, certo? O termômetro em Celsius e o termômetro em Kelvin, certo? Vamos pegar essa temperatura bem aqui, ó. Que temperatura é essa? Não sei, mas eu estou chamando essa temperatura de temperatura em Celsius. E o equivalente dela no termômetro em Kelvin está bem aqui, ó. Que temperatura é? Não sei. Mas eu estou chamando de temperatura Kelvin. Eu vou tentar fazer uma relação que eu possa converter de Celsius para Kelvin ou de Kelvin para Celsius, quando eu quiser. Então, a primeira coisa que eu pego é aqui, essa relação entre essa temperatura T, essa temperatura que eu estou querendo medir, até o ponto de congelamento da água, ou seja, o ponto de fusão. Então, se eu pego aqui do termômetro A, né, a temperatura que eu quero medir menos a temperatura no termômetro A do ponto de fusão, né, vai ser dividido por alguma coisa, que daqui a pouco eu digo, igual ao do termômetro B, que é a temperatura em B, que eu quero descobrir qual é, menos temperatura no termômetro B do ponto de fusão, ou seja, no ponto de congelamento da água. Tudo isso dividido por alguma coisa que daqui a pouco eu digo. Quando eu faço essa relação aqui de cima, eu vou para a relação de baixo. Qual é a relação de baixo? É a relação entre o ponto de ebulição e o ponto de fusão. Ou seja, no termômetro A seria a temperatura A do ponto de ebulição menos a temperatura A do ponto de fusão. No termômetro B seria a temperatura B do ponto de ebulição menos a temperatura A do ponto de fusão. Certo? Isso com dois termômetros genéricos, A e B. Mas como eu quero Celsius e Kelvin, então seria assim. Temperatura Celsius, TC, menos temperatura Celsius do ponto de fusão. Bem, a temperatura Celsius no ponto de congelamento da água é essa aqui, 0. Aqui embaixo ficaria temperatura Celsius de ebulição, que é 100 graus Celsius, menos temperatura em Celsius do ponto de congelamento da água, quanto é? 0. Isso é igual, vamos para o outro termômetro. A temperatura que eu quero descobrir em Kelvin, menos a temperatura em Kelvin do ponto de fusão, que é 273,15, dividido por temperatura em Kelvin no ponto de ebulição, que é 273,15, menos temperatura Kelvin do ponto de fusão, que é 273,15. Esse menos esse vai dar 100 graus, esse menos esse é 100 graus, aqui é TC,
aqui é TC menos 273,15. O que leva, aqui fica 100 com 100, pega esse 100 e passa para o outro lado, divide um pelo outro, beleza? Fica, o que está aqui, que é TC, é igual à temperatura em Kelvin menos 273,5. Ou seja, se eu quero saber quanto é, vamos lá, 75 Kelvin em Celsius, é 75 menos 273,15, eu vou ter que a temperatura em Celsius seria menos 198,15 graus Celsius. Né? Isso aqui é uma tabela de conversão de Celsius para Kelvin. Se eu quero saber quantos graus Kelvin são 500 graus Celsius, eu substituo isso aqui por 500, pego essa quantidade, passo para o outro lado e vou descobrir. Vai dar 773,15 Kelvin. Seguindo o mesmo raciocínio, eu consigo achar a temperatura Celsius para Fahrenheit e Fahrenheit para Kelvin, seguindo esses passos aqui. Não, seguindo esses mesmos passos, eu vou encontrar isso aqui. A temperatura de Celsius para Fahrenheit temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura Fahrenheit em menos 32 dividido por 9. Ou então, Kelvin para Fahrenheit temperatura Kelvin menos 273,15 dividido por 5 é igual a temperatura Fahrenheit em menos 32, menos 32 dividido por 9. Bem, eu obtive essas duas tabelas aqui utilizando essa equação aqui. Se eu quisesse, eu poderia criar a minha escala termométrica, né, e iria dizer qual o valor dela no ponto de fusão da água, qual o valor dela no ponto de ebulição da água, e ia fazer uma relação, né, entre Celsius, Kelvin ou Fahrenheit, e encontrar uma fórmula dessa e poderia, sempre que eu quisesse, converter essa temperatura a meu bel prazer, certo?